noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, hoje inaugurando um novo curso, um curso muito importante, que eu espero que vocês desfrutem bastante. Espero que tenham tido todos uma boa semana, que estejam bem, estejam felizes, seguros, com boas expectativas para o fim de semana. Como nós anunciamos, estamos iniciando hoje um novo curso. Vamos estudar sobre a Bíblia. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu peço para que curtam aí no Facebook essa transmissão, compartilhem. Aqui no YouTube também você pode dar um olá, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. A Irene está aqui comigo para fazer a interação no chat, tanto no Facebook como no YouTube. Tudo bem aí? Tudo certo? Então está começando. Estamos aqui no Facebook e no YouTube. Bom, como nós hoje vamos tratar sobre a Bíblia, eu trouxe aqui, é a segunda vez que eu abro esse tesourinho aqui guardado numa caixinha de madeira, que é uma Bíblia a mais antiga que eu tenho aqui em casa, que é do meu pai. Essa Bíblia foi comprada por ele em 1968. Eu tinha 2 anos de idade e depois ele deixou para mim. Não apenas me transmitiu o gosto pela leitura da Bíblia desde muito cedo, como também o gosto de pesquisar. Essa é uma Bíblia antiga, daquelas que tem chave bíblica no final e um dicionário razoável com bastante pesquisa. Então, essa é uma relíquia que eu guardo, representa a herança que eu recebi da admiração e da leitura do livro sagrado. Também trouxe aqui para mostrar para vocês uma Bíblia moderna, Bíblia hebraica, Stuttgartensia. Vou abrir aqui, não sou especialista em línguas, mas apenas para você ver como é uma Bíblia, as páginas de uma Bíblia em hebraico. Então aqui a Bíblia hebraica, nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje, é a Bíblia que tem apenas o que nós chamamos de Antigo Testamento. E ainda, como curiosidade, trago aqui um Novo Testamento grego. Isso aqui também é uma preciosidade. Está na 27ª edição, um texto em grego, né? Então você vê aqui, deixa eu colocar bem perto da câmera, você vê aqui o texto em grego. Quando a tua mãe fala, será que eu estou falando grego? Era isso aqui que ela queria dizer. E aqui embaixo, essa parte aqui embaixo, é chamada de aparato crítico, que é o estudo dos pergaminhos conhecidos das Escrituras. E por fim, essa daqui, que é a minha Bíblia pessoal mais antiga, que tem mais de 30 anos, desde que eu e a Irene estávamos fazendo o nosso primeiro curso teológico, inclusive foi um presente dela em 1989, né? Capa artesanal feita por ela própria, né? Que já está aqui bem detonada, mas eu não abro mão dela, é minha Bíblia principal. Bom, gente, vamos então fazer aquela nossa aula introdutória, a aula de apresentação do nosso curso. Eu dei o nome a esse curso de Bíblia, sua história, formação e conteúdo, e com isso eu já estou indicando os caminhos que nós vamos seguir neste curso.
Tecnicamente, o nome científico desse curso é Bibliologia, mas para efeitos de divulgação eu coloquei Bíblia, sua história, formação e conteúdo, porque se eu falar que é um curso de bibliologia, as pessoas podem pensar, esse cara está falando grego. Este termo bibliologia é um termo derivado do grego, formado por biblos, livro, logia, logos, logia, estudo. Portanto, o estudo não dos livros, como poderia soar etimologicamente, mas o estudo da Bíblia. Então, existe uma disciplina dentro do escopo do estudo da teologia, das diversas disciplinas da nossa fé cristã, que se chama bibliologia, cujo objetivo é qual? Estudar a Bíblia. Não a Bíblia no seu conteúdo, não a Bíblia nos livros que a compõem. Isso seria uma outra disciplina chamada Introdução à Bíblia. A matéria de Introdução à Bíblia é a matéria que vai estudar livro por livro da Bíblia, seu conteúdo propriamente dito. E a interpretação da Bíblia, então, seria outra disciplina. A teologia bíblica, ou a hermenêutica, ou a gente poderia dizer ainda a exegese. Deu um pequeno... Está com problema aí na transmissão? Você não está conseguindo? Interessante que a minha câmera apagou. Tem que sair e entrar de novo. Eu vou ter que verificar o que é que está acontecendo. Mas a minha câmera no YouTube apagou. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo restabelecer. Mas a minha câmera está com problemas. Espera aí, só um minutinho, gente do Facebook. Espere aí, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se será que é? Bom, então pelo Facebook está indo, né? Se não der certo, a gente vai só pelo Facebook. Depois, vocês que estão aí no YouTube, se tiver dado problema, por favor, acessem a nossa página da Teologia Pé no Chão no Facebook. Pessoal que está no YouTube pode me dar um retorno se vocês estão ouvindo, se vocês estão me vendo ou não. No Facebook está ok. No Facebook está ok. E parece que aqui no YouTube a minha câmera apagou, não sei exatamente por quê. Bom, tudo bem. Se o pessoal do YouTube puder dar um retorno, senão a gente vai... Tá, então tudo bem. A gente vai aqui andando. Eu não estou vendo a câmera, mas você está me vendo. Então, beleza. Então vamos em frente. Então, pessoal, como eu estava dizendo, existem diversas disciplinas específicas para acessar as fontes da nossa fé. Então, existe a disciplina da Introdução à Bíblia, que é aquela que trata dos livros da Bíblia, do material, do conteúdo propriamente da Bíblia. Existem as disciplinas da interpretação, que a gente poderia chamar de ciências hermenêuticas, ou talvez até de teologia bíblica. O que nós queremos estudar neste curso é bibliologia, que é o estudo a respeito do livro. Então, não é entrar dentro do conteúdo propriamente, mas é estudar a estrutura do livro, sua formação, sua canonização, sua história, a história da composição, ou, como alguns autores dizem, como este livro chegou até nós. O objetivo, então, é estudar basicamente uma visão panorâmica da história da Bíblia, como a Bíblia se formou, como ela foi preservada, como ela chegou até nós,
porque estes livros estão na Bíblia, porque outros livros não estão na Bíblia? Será que tem sacanagem aí na história da transmissão desse livro, teorias de conspiração? Esse livro é uma fraude, é verdadeiro, é confiável? Eu acho que são perguntas muito justas, que todos têm direito a saber, quer sejam cristãos ou não, quer gostem da Bíblia ou não, quer leiam a Bíblia ou não. Independentemente, ela é um livro tão popular, ela exerce uma influência tão grande no nosso mundo ocidental e, claro, também no nosso país, que nós devemos ter ou temos o direito de ter um conhecimento, pelo menos elementar, do que a Bíblia tem para nos dizer ou do que a Bíblia significa, né? Eu conheço pessoas que têm medo da Bíblia. Eu conheço pessoas que idolatram a Bíblia, né? Quem tem razão? São perguntas que nós podemos fazer. Tá tudo bem aí? Tá. Facebook e YouTube? Uhum. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Uma das razões, ou talvez a principal razão pela qual a gente deve oferecer, e vocês devem fazer este curso, vou fazer meu comercialzinho agora, é justamente porque a Bíblia é um livro importante demais, em torno do qual há muita confusão. Então, de um lado, você tem os religiosos que consideram a Bíblia um livro quase que caído do céu, pronto e encapado em português, né? Imexível. Um livro feito diretamente nos céus e entregue aqui por algum anjo em alguma gruta para algum santo profeta, e ela nasceu assim, pronta, né? Outras pessoas, especialmente nos últimos 150 anos, 200 anos, desde que a ciência deu seus grandes passos, né, no auge do iluminismo e também alcançou o estudo das Escrituras, há muita discussão sobre a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia e, como eu falei, diversas teorias de conspiração, diversas suspeitas em relação à Bíblia, de modo que hoje você pode ter, de um lado, pessoas fanáticas, entre aspas, que consideram a Bíblia um livro escrito diretamente por Deus, e outros que pensam que a Bíblia é um livro que deveria ser eliminado, extinto, né? O mundo sem a Bíblia seria melhor. Bom, independentemente de em qual grupo você se encaixa, a Bíblia é um livro que está posto na nossa cultura. Independentemente da fé cristã ou não, a Bíblia é um clássico da literatura mundial. É talvez o principal livro da história da humanidade, por razões discutíveis, né? Que não vem ao caso aqui agora, mas o fato é que a Bíblia entrou no nosso vocabulário. Os personagens da Bíblia pertencem ao nosso vocabulário. A gente chega a dizer, esse livro é a Bíblia do vinho, é a Bíblia do não sei o quê, né? Então, a Bíblia está entranhada no nosso vocabulário. Antes de avançar nessas explicações iniciais, é importante eu dizer também que eu sinto e tenho noção de que eu estou abrindo talvez uma comporta, né? E que ao introduzir esse estudo, a gente pode ser tomado por uma enxurrada de perguntas que dificultem o nosso andamento aqui, especialmente num curso que pretende ter início, meio e fim, né? Então, estou dizendo isso para nos preparar para o seguinte. Essas primeiras aulas que eu vou dar, esse curso está planejado para 10 aulas, portanto, vai terminar no final de junho, né? Todo mundo terá direito a férias em julho, tranquilamente. Ninguém vai ficar pendurado comigo no mês de férias. Este curso, então, previsto para 10 aulas, é um curso introdutório e um curso fundamental e um curso de nivelamento.
mas eu estou consciente de que os assuntos que nós vamos tratar nestas aulas vão nos levar a um outro patamar de dúvidas e de curiosidades e de interesses, e que, portanto, esse curso pode ser, desde já, preparatório para uma segunda etapa mais avançada, mais aprofundada, que talvez atenda melhor estas intrigas e suspeitas em torno da Bíblia, que estão em pauta na sociedade hoje em dia, especialmente por causa da atuação e do comportamento dos cristãos em relação à Bíblia. Então, mesmo que as pessoas não tenham interesse particular e direto em relação à Bíblia, o comportamento dos crentes e a maneira como os crentes recorrem à Bíblia deixa a sociedade curiosa de saber mais sobre esse livro. Eu conheço pessoas... Olá, pessoal, boa noite. Tivemos uma queda de energia, estamos voltando, tanto aqui no Facebook como no YouTube. Vamos lá. No Facebook e YouTube, voltamos ao ar. Tivemos uma queda de energia nas nossas centrais Globo de transmissão, brincadeira. Estamos de volta, tá? Tanto no Facebook como no YouTube. Talvez você tenha que localizar aí novamente, porque eu tive que abrir uma nova transmissão. Isso aí, vão voltando. Eu estava apresentando o curso, falando sobre o tema, falando sobre a importância. Ainda bem que vocês são rápidos no gatilho, né? Já estão aí de volta. Beleza, compartilhem de novo, curtam, compartilhem, se inscrevam, depois eu arrumo esses vídeos aí. Bom, eu estava falando então que eu estou consciente, obrigado gente pelo apoio, vamos lá, legal, ainda bem que vocês são rápidos. Eu estava dizendo que este curso, planejado para 10 aulas, deve nos levar a um novo patamar de curiosidades e de interesses. E que esse curso, então, ele vai servir como um tipo de introdução e também como um tipo de nivelamento, tá? Então, eu já estou antecipando, já estou me comprometendo com uma expectativa de continuar esse curso no segundo semestre, para levar o debate a um nível mais compatível com o tamanho da problemática. Bom, vamos lá então. Eu disse que nós deveremos ter cerca de 10 aulas. Então, a aula de hoje é uma aula introdutória, geral, em que eu quero apresentar o livro, né? Eu sei que quem já fez curso de... como é que fala? Catecumenato, ou curso para batizar, ou entrou numa igreja, já fez algum curso básico sobre a Bíblia, talvez muito, muito elementar, nem se lembre mais, talvez tenha o hábito de ler a Bíblia inteira, talvez nunca tenha lido apenas porções ou partes da Bíblia. Então, hoje é uma aula de apresentação, não apenas do curso, mas daqui a pouco uma aula de apresentação do próprio livro. Na próxima aula, eu quero familiarizar vocês com um vocabulário, com alguns termos técnicos que são importantes para o estudo da bibliologia. Então, eu quero, por exemplo, que a gente entenda o que se quer dizer com cânon, com revelação, né? São termos importantes para o nosso estudo. E alguns outros termos sobre, por exemplo, rolo, manuscrito, pergaminho, um pouco disso que nós temos que compreender para que quando eu falar sobre o conteúdo, todos nós estejamos mais ou menos familiarizados com esses termos. Depois eu vou gastar a aula 3 e a aula 4, duas aulas, aula 3 e aula 4,
para falar um pouco sobre a história da Bíblia. São 2 aulas porque eu quero colocar a Bíblia dentro do universo da literatura mundial e dentro da literatura mundial, da literatura da humanidade, dentro do segmento dos livros sagrados, ao gênero, o gênero ao qual a Bíblia pertence. Então, a Bíblia não é o único livro sagrado, o único livro religioso da humanidade. E ela compartilha com essa literatura mundial algo em comum, né? Em comum, não incomum, em comum. Né? Eu já fui professor de livros religiosos, né? Tenho uma certa noção dos principais livros produzidos pelas religiões ao longo da história, e, num certo sentido, a Bíblia compartilha com eles um gênero comum. É claro que a Bíblia tem suas particularidades, e é por isso que nós estamos aqui estudando sobre ela e não sobre outro livro de outra religião. Nosso interesse é a Bíblia. E feita esta abordagem, então estudarmos a história da Bíblia mesmo, como ela foi conservada, como ela foi copiada, como ela foi traduzida, como ela chegou até nós. Um pouco desta história que você encontra aí na internet, né? Você encontra em sites de sociedade bíblica, por exemplo. Não é uma história incomum, né? Mas eu quero problematizá-la aqui um pouco para que a gente tenha uma noção um pouco melhor desse livro que nós temos em mãos. Bom, isso então até a 4ª aula, da aula 4 para a aula 10, são 6 aulas. Essas 6 aulas eu pretendo distribuí-las entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nós vamos estudar o cânon, a formação dos livros do Antigo Testamento e a formação dos livros do Novo Testamento, porque é a junção desses 2 conjuntos que nós cristãos chamamos de Bíblia, né? Então, em rápidas palavras, seria isso, né? A aula de hoje, uma aula de apresentação geral do livro. A aula 2, uma aula sobre os vocábulos, né? Os termos importantes para a gente lidar com a disciplina da bibliologia. A aula 3 e a aula 4 sobre história da Bíblia. Esse livro tem uma história, né? Ele não nasceu em português, ele não nasceu na era da imprensa, ele tem uma história. Essa história é, em parte, compartilhada com os demais livros das outras religiões, né? E tem, então, sua própria história literária, sua própria história no mundo. E é isso, então, que nós queremos estudar um pouco, especialmente aqueles pontos mais obscuros, né? Que não são tão de conhecimento ou de acesso popular. E da aula, então, 5, 6 e 7, vamos estudar o cânon do Antigo Testamento. Veja que eu já estou usando aqui a palavra cânon, né? Que a gente tem que saber o que é, né? Agora não vou parar para explicar. E a aula 8, 9 e 10, vamos estudar o cânon do Novo Testamento. Fala para eles migrarem para o Facebook, porque nem o meu não carrega no celular. O meu está ao vivo e está funcionando, mas tudo bem, gente. Não, tá, Vocês optem. Eu estou com as 2 telas na minha frente, os 2 estão funcionando. Mas vocês, por favor, optem, a Irene está me pedindo aqui, para que vocês confiram a rede que está funcionando melhor, tá? Se não tiverem conseguindo acessar pelo YouTube, vídeo ao vivo, né? Veja lá, YouTube ao vivo, né? Se não, você migra para o Facebook. Eu acho que você está na aula anterior, e não na nova. Porque esse quadrinho, esse card é da aula anterior. Eu não coloquei card nenhum agora, tá? Entra onde está ao vivo e vê se pega outra transmissão. Mas tudo bem.
De qualquer forma, você tem, não tá conseguindo acessar. Porque eles estão no vídeo anterior e tem que mudar para o vídeo, vou até fechar aqui, tem que mudar para o vídeo novo, que eu abri uma nova aula, um novo vídeo no YouTube. Estou vendo aqui que a Adriana, por exemplo, está online. Não sei se ela está conseguindo assistir. Gente, então, mas é por isso que eu falei. Aquele primeiro vídeo, aqui numa emergência, pico de luz que deu, eu tive que derrubá-lo e abrir uma nova transmissão ao vivo. Estou com a tela aqui na minha frente, parece que está tudo ok, tudo funcionando, eu estou me vendo. Ó, a Adriana está ali. Então, sigam a Adriana. Entrem de novo no YouTube e cliquem em ao vivo. Vídeo ao vivo. Aquele primeiro vídeo, talvez eu até o tenha perdido, não tem problema. Depois eu subo a aula lá do Facebook, ninguém vai perder nada. Se preferir, assistam no Facebook, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então acabei de explicar para vocês como eu organizei as 10 aulas, né? Essa tique de professor, né? Eu tenho que dizer para vocês como que vai funcionar o curso. Feito isso, então, vamos para a aula 1, que é a aula em que eu vou apresentar o livro para vocês, como se a Bíblia fosse uma desconhecida e eu a estivesse apresentando para vocês. E eu começo com um vocábulo, eu até poderia ter deixado esse vocábulo para a próxima aula, mas eu quis introduzi-lo, quis antecipá-lo para a nossa aula de hoje, porque eu acho que é um ponto de partida muito razoável para a gente pensar. Eu sei que vocês que estão me ouvindo provavelmente já estão familiarizados com a Bíblia, sabem manusear, alguns de vocês já até participaram de gincana, sabem achar referências bíblicas, não ficam indo lá no índice para procurar, né? Tem uma certa familiaridade. Independentemente de você conhecer a Bíblia ou não, preste muita atenção nessas informações da aula de hoje, porque eu vou fazer uma abordagem para, arrancar sabiá do toco, né? Como diz o nosso amigo do Carmo, né? Para mexer um pouco com a nossa cabeça e para fazer a gente olhar para esse livro e pensando, caramba, é a Bíblia, né? É da Bíblia que ele está falando. Primeira coisa, então, que eu queria falar com vocês, comentar com vocês, é o seguinte, a palavra Bíblia. A palavra Bíblia é uma palavra grega que entrou no nosso vocabulário, por exemplo, quando a gente fala bibliografia, né? A descrição dos livros usados numa pesquisa acadêmica, bibliografia. Ou quando a gente fala, por exemplo, biblioteca. Biblioteca não é uma coleção de bíblias, mas é uma coleção de livros, um conjunto de livros, né? Então, você tem a sua biblioteca particular, biblioteca da escola, biblioteca pública. O que você entende por biblioteca? Uma coleção de livros, um conjunto de livros organizados num determinado lugar. A origem da palavra Bíblia está ligada exatamente a esse sentido, conjunto de livros. Ela é uma palavra grega transliterada para o português e para todas as línguas. No nosso caso, em português, transliterada mesmo, porque a palavra Bíblia existe em grego e ela é plural de biblion. Então, Bíblia é o plural de biblion. E biblion é o diminutivo de biblos, que é a palavra grega para livro. Então, literalmente, a palavra Bíblia significa coleção de livrinhos, coleção de pequenos livros. Quando você fala, peguei a minha Bíblia, li a Bíblia, comprei a Bíblia, né? Ou não gosto da Bíblia, a palavra Bíblia significa exatamente isso, não um livro.
mas uma coleção de livros. E quando a gente fala a palavra livro, claro que a palavra livro é uma palavra moderna, a gente pensa em algo mais ou menos assim, né? Um volume, um livro, né? Quando a Bíblia fala sobre livro, ou quando a gente fala nos livros da Bíblia, então veja como que nós, que estamos familiarizados com a Bíblia, falamos, a Bíblia é um livro, é o livro sagrado, né? É um livro, né? Um livro grande, mas é um livro. E, no entanto, nós falamos que a Bíblia tem dezenas de livros. Dezenas de livros. É o único livro cujas partes também são chamadas de livros. Então, a Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros. Quando nós falamos livros em relação à Bíblia, nós devemos ter uma ideia antiga, primitiva de livro, e não a ideia moderna de livro. Porque, na verdade, os pequeninos livros da Bíblia, os livros que compõem a Bíblia, são pequenos escritos, que se a Bíblia fosse um outro tipo de livro, esses livros poderiam ser capítulos, seções de dentro de um livro. E, no entanto, nós temos na Bíblia protestante, pelo menos, né, vou usar a Bíblia protestante como referência, 66 livros. E os maiores livros da Bíblia, por exemplo, Salmos, Isaías, não passam de algumas pagininhas. Então, os maiores livros da Bíblia, na nossa classificação moderna, seriam, como é que a gente chama isso? Como é que a gente chama um pequeno livreto? Esqueci o nome, tem um nome próprio quando você fala um pequeno livro. Tem um nome, brochura, alguma coisa assim. Seria um pequenino livro, né? Um livreto, vamos dizer assim, um livreto. E alguns livros da Bíblia nada mais são do que bilhetinhos, né? Você pega um livro, por exemplo, como Obadias, como 2 João, 3 João, Judas, né? Filemon. Filemon é um memorandinho, é um bilhete que Paulo escreve, provavelmente para seguir junto com a carta de Colossenses, né? Estou vendo ali que o Sérgio Bucco colocou folheto. É isso, né? São escritos tão pequenos que nós facilmente pensamos na Bíblia como um livro, quando, na verdade, este livro é uma biblioteca. Então, essa é a primeira noção que nós temos que ter ao pegar esse livro. Nós temos que pensar nesse livro como um produto de uma longa história, uma história que levou séculos para chegar a esse estágio aqui, né? A Bíblia só foi alcançar esse estágio depois de Cristo, né? Depois que os cristãos começaram a organizar os seus escritos que nós chamamos de Novo Testamento. Então, esse é um primeiro ponto importante. A Bíblia não é um livro no sentido próprio da palavra, né? É claro que ela é um volume, né? Mas quando a gente pega esse livro, manuseia esse livro, nós temos que entender que esta unidade do livro é um produto histórico, que ela contém escritos diversos que estão séculos de distância um do outro, né? Pode ser até 1000 anos de distância um do outro. Se a gente pegar, por exemplo, o que se considera um dos últimos livros escritos da Bíblia, como, por exemplo, Apocalipse, né? do final do século I, e comparar com livros de Davi, por exemplo, os Salmos de Davi, nós estamos a 1000 anos um do outro, né? E olha, gente, mesmo sendo a história antiga, 1000 anos um do outro, né? Muita água passou por baixo dessa ponte, né? Então, essa é uma noção importante, não é apenas uma curiosidade, não é apenas uma etimologia.
O que nós temos aqui é uma coleção organizada de escritos que vieram de diversos materiais, diversas épocas, diversos lugares, diversos autores, diversas culturas, que foram agrupadas por alguém ou alguéms, né? Não tem plural em português, né? Esses escritos foram agrupados nesta determinada ordem. E isso tem uma história. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque nos últimos 100 anos, como a Bíblia passou a ser muito atacada academicamente, debatida academicamente, para o bem e para o mal, como tudo que a ciência faz, houve uma reação muito forte dos fundamentalistas, né? E eles passam uma ideia de que a Bíblia é um livro pronto e acabado, um livro que foi escrito de cabo a rabo por um autor único. Se você pegar um manual bem simples de Bíblia, ele vai dizer: a Bíblia tem um autor, é o Espírito Santo, né? E isso não deixa de ser verdade, nós cremos na inspiração das Escrituras, vamos discutir tudo isso na próxima aula, mas isso nos induz a pensar que a Bíblia não tem uma história no tempo, ela não tem uma história no espaço, ela não tem um percurso na história destes povos abrangidos pelas páginas da Bíblia. Esta palavrinha biblos, que em grego vai significar livro, porém livro não no sentido moderno, livro no sentido antigo, ou seja, qualquer coisa escrita, independente do tamanho, do modo, do vocabulário, da extensão, da formalidade, da cultura, independentemente da extensão, qualquer escrito, desde uma coleção grande como o livro de Salmos até um livrinho como, por exemplo, Filemon, tudo isso é chamado de livro na cultura antiga, né? Esta palavra vem de uma cidade fenícia, e aí existem muitas especulações. Essa cidade era chamada pelos gregos de Biblos. E provavelmente é porque Biblos era um porto no qual o Egito exportava papiro para a Europa. Então, olha que interessante, né? O nome do nosso livro sagrado está ligado a uma coletânea de escritos, e esta palavra se formou por causa da exploração comercial do papiro, porque o papiro foi, durante séculos, ou talvez até mais de 1000 anos, a principal mídia, o principal meio de escrever ou de conservar qualquer coisa escrita. E o Egito controlava a produção de papiro. E esse material, segundo as maiores, o que é mais popular, esse material era exportado de uma cidade que os gregos chamaram de Biblos. E tanto essa cidade era o local de onde se importava material para escrever, que os gregos deram o nome dessa cidade para aquilo que se escreve, né? E então, desta arte de escrever, a Bíblia ganhou este nome. Esta palavra vai começar a ser usada pelos cristãos para se referir ao conjunto de escritos séculos depois de Cristo. Talvez lá pelo século II, deixa eu ver se eu tenho a data aqui, lá pelo século II depois de Cristo, é que pela primeira vez cristãos
vão se referir aos escritos do Antigo Testamento, junto com os escritos do Novo Testamento, referindo-se a eles como biblos, biblia, né? Conjunto de pequenos manuscritos, e, portanto, Bíblia. Então, veja, a Bíblia fala sobre a Bíblia? Não, porque o nome Bíblia vai ser dado posteriormente. Lá pelo 2º século depois de Cristo, lembrando que a história do Novo Testamento abrange de modo arredondado até o ano 100, lá pelo ano 150 para frente, os pais da igreja vão se referir a esse conjunto de papéis, de manuscritos, não é papel ainda, né? Na próxima aula, quando a gente estudar sobre história, papel vai entrar na história muito tempo depois. Mas esse conjunto de escritos, que ainda não é um volume, mas é um monte de papéis, de manuscritos, né? Eles vão dar o nome a esse conjunto de escritos de Bíblia. Mas Bíblia não é um volume. Bíblia é uma carta ali, um manuscrito ali, um evangelho que circula lá, e outro tal, e mais os livros dos profetas, e mais os escritos do Antigo Testamento, mas não existe um suporte que permita ao povo desta época ter tudo agrupado. O que eles têm são diversos volumes, diversos rolos, diversos mídias, né? Eu estou usando a palavra mídia, né? A palavra mídia significa meio, né? Daí vem a palavra mídia. A mídia é imprensa e a mídia, aliás, a palavra imprensa também está ligada à história da Bíblia, né? Mas quando eu usar a palavra mídia, entenda como meio de escrever. Para nós hoje pode ser uma coisa extremamente banal, para o povo antigo não era. Esta palavra Bíblia, ela vai aparecer na Bíblia como sendo traduzida por escrito. Então, por exemplo, a primeira palavra do Novo Testamento, lá em Mateus 1:1, se você lembrar o que diz Mateus 1:1, está escrito assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, Bíblo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Então, a palavra biblion, ela vai aparecer no grego do Novo Testamento como se referindo aos escritos, quer seja de Moisés, dos profetas, ou qualquer escrito que os apóstolos tenham feito referência. Por exemplo, quando os fariseus perguntam, é lícito dar carta de divórcio? A palavra ali no original é biblion. Então, o cara escrevia uma biblion de divórcio. A gente traduziu como carta, né? Porque não faz sentido falar que o cara escreveu um livro de divórcio, né? Então, ali a tradução é carta. Quando Jesus lê o profeta Isaías, pegou o livro do profeta Isaías. Você imagina que Jesus pegou um livro. Na verdade, não pegou um livro, pegou um rolo, né? Porque naquela época ainda não existia livro nesse sentido de caderno, né? Existia o rolo, né? Então, numa Bíblia mais antiga, a tradução seria rolo. O livro de João, o Evangelho de João, se refere ao seu próprio Evangelho como neste livro, neste biblion. Se você pegar o Evangelho de João, são 21 capítulos, né? Seria um folheto, como disse o Sérgio aí agora há pouco. Mas ele fala, neste livro eu registrei apenas o que foi possível. Jesus fez muito mais, mas nesse biblion. Paulo se refere aos livros de Moisés como livro da lei. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, traz os livros. Você imagina que Paulo vai levar
Timóteo vai levar para ele uma caixa de livros. Não é, rolos, né? Pequenos rolos, canudos, que estava levando para Paulo. E às vezes também vai aparecer rolo do livro. Por exemplo, no Apocalipse, Jesus pega um livro selado. A gente imagina um livro assim, né? Lacrado, quando na verdade é um rolo com lacres de cera. Então, eu estou falando isso apenas para você se acostumar com a ideia que quando nós estamos falando da Bíblia na sua origem, nós estamos falando de um conjunto de escritos que contém um material de interesse dos judeus e depois dos cristãos. Então, a palavra biblo ou biblos ou biblion vai aparecer no Novo Testamento no grego, referindo-se a escritos, né? Existe até uma referência em Apocalipse que fala o livrinho, pega o livrinho da mão do anjo. Ali ele usa uma palavra no diminutivo. Bom, eu já falei então que esse termo, esse nome, vai ser dado a esse conjunto de escritos lá pelo ano 150 em diante, quando os pais da igreja, ou os cristãos de modo geral, começam a se referir aos seus escritos importantes como Bíblia. Porque deram o nome de Bíblia, porque é plural de pequenos livros. Então, quando você pegar a Bíblia na mão, você tem que ter a noção de que você está pegando uma biblioteca que tem uma história milenar. Um arco de tempo e de espaço gigantesco. E isso impõe a nós um modo correto de nos acercarmos desse livro, de compreendermos o livro, de interpretarmos o livro. Não dá, por exemplo, para pegar Moisés numa ponta e Mateus na outra, e juntar tudo isso num grude só, como se fizesse um liquidificador, e Moisés e Mateus, Bíblia é a palavra de Deus, tá? Tudo bem. Mas Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo e deixou uma tradição, e Mateus viveu no século de Cristo. João escreveu décadas depois de Cristo, né? Mateus escreveu décadas depois de Cristo. Paulo, décadas depois de Cristo. Então, nós temos que ter isto em mente. Por isso, a primeira lição que eu faço questão de estabelecer neste curso é: a palavra Bíblia, na sua etimologia, está nos indicando uma coleção de pequenos escritos que tiveram uma longa vida espalhados e que apenas ao longo da história, por meio de muitas mãos, foram sendo agrupados, colacionados, reunidos, separados, até que tenham começado a andar juntos. Mas isso tem uma história. Ninguém nunca sentou, pode ter certeza, dizendo assim: vou escrever um livro da Bíblia. A Bíblia que vai circular pelos séculos dos séculos. Pode ter certeza que não, né? Eles não tinham a menor noção do que estavam produzindo. Cada livro tem sua história, cada livro tem sua motivação, cada livro tem sua razão de ter sobrevivido. Porque muito do que eles produziram ficou na tradição oral e jamais foi colocado por escrito. Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Vou falar disso quando tratarmos de história. Por que escreveram? Por que uma cultura que mal tinha o alfabeto, que mal dominava um alfabeto, ou que não tinha mídia necessária, nem os meios necessários, por que escreveram?
Então, tem muitas perguntas que nós precisamos fazer a respeito desta coleção. A Cláudia falou assim, se o senhor continuar falando em rolos, eu vou ser obrigado a voltar a pensar em política. E ela falou também que no meu mestrado teve uma avaliadora que queria que eu colocasse o número de página da Bíblia nas referências. Página, né? Tem várias. A Bíblia tem... Não, e a Bíblia, né? Isso nós vamos falar quando nós tratarmos da história. A Bíblia tem uma referenciação própria, né? Ela é universalmente aceita como dividida entre capítulos e versículos. Tem gente que acha que o Espírito Santo psicografou por meio dos canais, dos médiums, né? O texto em português dividido entre capítulos e versículos, né? Eu já vi pregadores, pode parecer piada, mas eu já vi pregadores usando os números de capítulos e versículos dentro da sua interpretação do texto, como se os números de capítulos e versículos fossem parte do texto sagrado. Então, o desconhecimento, o analfabetismo chega a esse ponto, né? Bom, a Bíblia se refere, nós vamos tratar disso mais para frente, mas a Bíblia se refere a ela própria como palavra de Deus, como escritura, como sagradas letras. Então, o fato de haver uma escritura e essa escritura ser referenciada como palavra de Deus já é uma nota distintiva das escrituras. Os judeus, quando eu falar dos judeus, entenda o povo do Antigo Testamento, conheceu um Deus, o povo do Antigo Testamento, né, conheceu, tudo bem, os judeus conheceram um Deus que fala. E pelo fato de falar, gerou uma tradição. E esta tradição eventualmente vai ser colocada por escrito, né? Então, é comum que os próprios livros da Bíblia refiram-se a eles mesmos ou um ao outro como escritura, né? No Novo Testamento, por exemplo, Jesus fala, nunca lestes nas escrituras? Ou Paulo dizendo para Timóteo, toda a escritura, né? E aí nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus fala nas escrituras, ele está se referindo a quê? Quando Paulo fala a Timóteo, toda a escritura é útil, ele está se referindo a quê? Se a Bíblia ainda não estava concluída, né? Então tem uma série de questões que nós precisamos desconstruir, revisar, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse termina com uma bênção e uma maldição. Maldito aquele que acrescentar ou tirar qualquer palavra deste livro. Como o livro de Apocalipse foi colocado por último no cânon, os cristãos podem pensar que aquela maldição se refere à Bíblia toda, quando, na verdade, o autor está se referindo ao seu próprio livro, né? Então, a gente precisa ter essa noção, e tudo isso, para mim, pode ser aproveitado do simples fato de nós entendermos que Bíblia é, na verdade, uma biblioteca de pequenos livros. Tudo bem? Bom, passo então para uma segunda informação, né? Não informação nova, mas algo que a gente deve considerar muito atentamente, que a Bíblia é, na verdade, além de ser uma coleção de escritos, que a Bíblia é também, na verdade, a junção de duas grandes seções. Abri aqui mais ou menos, né, na parte que separa Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando eu peguei aqui as Bíblias antigas para vocês,
E essa daqui, por exemplo, é apenas o que nós chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, né? A Bíblia que vai de Gênesis até Malaquias, não nesta ordem, porque o cânon hebraico é diferente. E quando eu pego este outro livro aqui, o Novo Testamento em grego, eu estou apenas com o Novo Testamento na mão. De modo que a nossa Bíblia é a junção dessas duas seções, Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Tudo isso comodamente agrupado num livro só, graças à tecnologia. Graças à tecnologia da imprensa, né, do papel dos chineses e da prensa de Gutenberg, né, nós podemos agrupar tudo isto num pequeno volume. E, claro, tem Bíblias menores do que essa ainda, né? Então, tudo isso foi possível por causa da tecnologia. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte: temos no Antigo Testamento uma coletânea de textos que pertencem aos judeus e que nós compartilhamos com eles por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está relacionado e relacionou seu ministério com o Antigo Testamento, nós adotamos esta coleção de escritos, a Bíblia hebraica, como parte das nossas escrituras. Então, nós adotamos a Bíblia de outra religião, o Antigo Testamento, chamado de Antigo Testamento por nós cristãos, porque temos uma nova coleção chamada Novo Testamento, né? É claro que os judeus não vão chamar a Bíblia deles de Antigo Testamento, né? Eles chamam a Bíblia deles de Bíblia hebraica. Adotaram este termo moderno, né? Vocês veem aqui, Bíblia hebraica. Por que Bíblia hebraica? Porque é a Bíblia que nós chamamos Antigo Testamento. Então, isso é muito, muito importante. Tudo bem que a Bíblia é um livro só, mas agora você já sabe que ela é uma biblioteca de dezenas de escritos que tem sua própria história e, além disso, ela é dividida em duas seções extremamente importantes, com suas características, com sua história, com seu conteúdo e com sua interpretação particular. Né? E esta divisão é o berço de muitos problemas. Os cristãos não sabem usar o Antigo Testamento, né? Ou aderem ao Antigo Testamento como se fosse o Alcorão lá dos muçulmanos, né? Ou então jogam o Antigo Testamento fora porque não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem entender, e então nós capengamos, né, entre esses dois extremos. Ou consideramos que o livro de Levítico tem o mesmo peso que o Evangelho de João, né, porque é tudo palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, etc. Né? Ou então damos de ombros para o Antigo Testamento. Conheço cristãos sinceros que pensam isso. Não, o Antigo Testamento eu não leio, o Antigo Testamento é ultrapassado, não quero saber, não tem importância, não me diz respeito. Eu sou cristão, não sou judeu. Né? Então vejam como nós temos problemas aqui para resolver. A Bíblia é, na verdade, não uma coleção de pequenos escritos, mas duas coleções, sendo que o Antigo Testamento é a Bíblia de uma outra religião. E o Novo Testamento é um conjunto de escritos que pertencem especificamente a nós cristãos. E tem um valor hermenêutico, religioso, teológico,
fundamental para nós cristãos. Então, é como se alguém, por exemplo, criasse uma nova religião a partir do Novo Testamento, né? Adota o Novo Testamento, mas junta com outro profeta, com outro guru, e funda uma outra religião. Então, o Novo Testamento pertence a nós, é nossa Bíblia, palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, mas para essa outra hipotética religião, é apenas um livro que dá, digamos, introdução a uma nova fé, né? Alguns ramos do evangelicalismo, do protestantismo, entraram nisso. Um exemplo é a Igreja Mórmon, né? Que ao lado do Novo Testamento tem outros livros sagrados de seus próprios profetas, né? Não estou fazendo aqui nenhum julgamento sobre os Mórmons, apenas um exemplo que eu espero que ajude a gente a entender. Estas palavras, testamento, é uma criação nossa. Nós é que demos o nome de testamento a estas seções. Na próxima aula, quando nós falarmos do vocabulário, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né? Por que é que nós chamamos o primeiro conjunto da Bíblia de Antigo Testamento? E por que é que nós chamamos o segundo conjunto de Novo Testamento? A palavra testamento tem uma conotação muito rica na nossa linguagem comum. A palavra testamento, no juridiquês, né, e no vocabulário comum, é aquele documento pelo qual alguém transfere seus bens para seus herdeiros, para serem usufruídos, geralmente após a morte do proprietário ou até em vida. Testamento é um documento de transferência de bens para herdeiros. O que esse nome quer dizer na nossa Bíblia? Por que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento? Na próxima aula, quando tratarmos do vocabulário, eu quero mostrar um pouco mais disso para vocês. Por que é que chamamos de Antigo e Novo? Veja, Antigo e Novo são termos relativos. Antigo e Novo são termos relativos. Nós, cristãos, que ao recebermos os escritos do Evangelho e dos Apóstolos como parte da nova aliança anunciada e realizada por Jesus Cristo, é que adotamos o adjetivo de antigo para a primeira seção. Os judeus não se referem ao Antigo Testamento como Antigo Testamento. Nós chamamos, então tenham essa noção. Nós chamamos de antigo. Por que chamamos de antigo? Antigo em relação ao novo. O que é o novo? O Evangelho e os escritos dos apóstolos, né? Só para dar uma palhinha, a gente se baseia na palavra de Jesus que se refere à sua obra como o cumprimento de uma nova aliança, né? A Epístola de Hebreus vai se referir a isso como, ora, quando fala nova aliança, caducou a antiga. Então nós os cristãos, consideramos que antes de Cristo tudo pertence a uma antiga aliança e após Jesus Cristo se refere à nova aliança, Novo Testamento. Mas é importante ter essa noção que fomos nós cristãos que demos o nome de testamento a essas coleções e nós que demos o nome, o adjetivo de antigo e novo. Então isso é uma invenção nossa, é uma classificação nossa. Isso pressupõe nossas crenças a respeito destes escritos, ok? A própria Bíblia não fala nem de testamento, nem de novo, nem de velho, né? É apenas um conjunto de escritos que os judeus reuniram. E nós herdamos deles. E depois os cristãos organizaram seus próprios escritos.
Essas duas coleções andaram juntas. E nós, depois, por meio da tecnologia, da tecnologia da escrita, da imprensa e tudo mais, conseguimos agrupar num livro só. Trabalho, né, que isso deu, trabalho, esforço de muita gente, muito trabalho. Muito trabalho. Vale a pena conhecer essa história, né? Tudo isso é muito importante para nós. Esse livro tem uma história, né? Tem uma história narrada pelo próprio livro e depois tem uma história ao longo dos séculos, né? Até chegar ao que nós conhecemos hoje. Não tentaram a ideia de manter os rolos, né? Tentar agrupar os rolos, imagine como que ia ser isso, né? Fazer rolos enormes, o material não permitia. Eu acho que o máximo que se fazia, o máximo que se fazia, até onde eu li, mas depois eu vou ver melhor, eram rolos de 20 metros, porque são dois canudos, né, como se fosse pau de massa, né? Sim, brincando assim, seria como aqueles paus de macarrão, né? E aí, você já viu, né, foto do pergaminho, do rolo e tal. E aí você vai rodando de um para o outro, né? Um vai enrolando, o outro vai desenrolando, né? E assim que se lia os rolos, né? Na nossa Bíblia, nós temos material, deixa eu falar aqui uma terceira informação importante. Na nossa Bíblia, nós temos, antes de passar para a terceira informação importante, é importante a gente saber que o Antigo Testamento inclui uma história de muitos séculos. Não estou falando que os livros de Gênesis a Malaquias têm uma história de escrita, mas o seu conteúdo abarca uma história de mais de 1.500 anos. Se a gente considerar apenas de Abraão para frente, né, eu arredondo, é uma convenção que eu adotei, eu adoto Abraão como tendo vivido em cerca de 1.500 a.C. Claro que isso é discutível, etc, etc. Mas se a gente considerar que a história de Gênesis começa com Abraão, a partir de Abraão é que você tem uma história de um homem, uma história propriamente, e indo até Malaquias, você tem aí cerca de 1.000 anos de história. Então, o Antigo Testamento abarca cerca de 1.000 anos de história, né? Uma região geográfica que vai da Mesopotâmia, atual Iraque, até o norte do Egito. Então, é aquele Oriente Médio ali, né? Pega norte da África, o Egito, Líbia, Sudão, Etiópia, Sinai, um pouco dos árabes, a Palestina com certeza, Turquia e Mesopotâmia, Síria, Babilônia, Pérsia e tal. Esse é o ambiente do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ao contrário, abarca pouco mais de meio século. Aliás, vamos dizer um século, né? Vamos arredondar. Se a gente pegar do nascimento de Jesus até Apocalipse, a gente poderia dizer, assim, grosso modo, que o Novo Testamento, ao contrário do Antigo Testamento, que tem mais de 1.000 anos de história, o Novo Testamento tem uma história de cerca de 100 anos. Né? A diferença é abissal, né? Restrita principalmente à Palestina, onde se deram os eventos da vida de Jesus, que ocupa grande parte do Novo Testamento, são os 4 evangelhos, né? E depois a dispersão da igreja, que parte de Jerusalém e chega até o final do livro de Atos, em Roma. Então, esse arco, né, que vai da Palestina até, entrando pela Europa dentro, né, Grécia, etc., até Roma, cumprindo um certo programa de propagação da doutrina de Jesus Cristo. Então, assim, são 2 conjuntos muito diferentes. Muito diferentes. Enquanto o Antigo Testamento conta a história de um patriarca
até a decadência da descendência desse patriarca, que é o povo de Israel, né? O pós-exílio e tudo mais, e a história some ali, né? Nós demos o curso de período interbíblico, que é a parte que a Bíblia não conta. O Novo Testamento basicamente conta a história de um homem, Jesus Cristo, e os primeiros discípulos, as primeiras comunidades cristãs. Dentro de um período, eu falei cerca de 100 anos, mas se a gente considerar que os evangelhos não contam a infância de Jesus, então é cerca de 70 anos, 60 anos, mais ou menos, né? Porque ninguém pode provar a data dos escritos mais tardios do Novo Testamento. Então você tem, de um lado, 1000 anos de história e do outro lado, 100 anos de história, né? São absolutamente desproporcionais. Tá? Sim. E não só de contexto, mas também de geografia. Geografia, tempo, história, abrangência, tudo isso, veja, não estou trazendo nenhuma informação estranha. Basta observar o livro. Basta observar o livro. Sim. Você vai sentindo o passar da história, você vai sentindo a história correr, né? As coisas acontecem, apesar de ser um mundo antigo, tudo acontecer mais devagar, as coisas acontecem, né? E a história anda. E a Bíblia não conta a história inteira ainda, né? Depois nós vamos ver isso mais para frente. Bom, queria falar ainda sobre os gêneros literários. A Bíblia é literatura e, como literatura, igual qualquer outra literatura da humanidade, desde os hieróglifos do Egito, livro dos mortos, não sei da onde, os Vedas, etc., etc., toda a escrita, toda a produção escrita tem gênero literário. A Bíblia não é exceção. Exato. Ela pertence ao conjunto da literatura. Ela usou o alfabeto, ela usou as mesmas mídias, né? Então, ela segue as leis, digamos, literárias comuns, né? Como qualquer outro livro. Então, quando a gente fala de gênero literário, nós estamos falando de modo bem simples, né? Claro, essa matéria é complicada, não pretendo complicar nada aqui, mas a gente está falando de características do texto, que você mesmo, ao ler o texto, tem que perceber de que tipo de texto se trata. Você não precisa de nenhuma formação em literatura, em linguística, em filologia, para poder falar, de que tipo de texto se trata. Se a gente considerar grandes grupos literários, a gente pode dizer que a Bíblia tem leis, por exemplo, no livro de Êxodo, os 10 Mandamentos, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, contém leis. Como é que eu entendo o que é uma lei? Ora, lei é aquilo que comanda ou proíbe, ou manda fazer ou proíbe fazer, né? Não farás para ti imagem de escultura, honrarás teu pai e tua mãe. É lei. Esse tipo de gênero literário requer um certo tipo de interpretação. Um segundo gênero literário muito importante é história. Ora, o que é uma história? Narrativa de eventos. O fulano saiu de tal lugar, foi para tal lugar, casou com fulana, a mulher não era estéril, não podia ter filhos, depois teve filho, depois aconteceu isso, o filho cresceu, casou, teve filhos, e aí teve fome, ele teve que migrar. História. Guerras, conflitos, traições, adultérios. Dramas. Sim, coisas bonitas, coisas feias, sangue. A gente fica escandalizado, né, que na Bíblia conta adultério. Exato. Então, a Bíblia tem histórias de Abraão, história de Moisés, história de Davi, história de Sansão, histórias. História no sentido antigo, né? Às vezes a gente fala história, a pessoa quer aplicar as leis da historiografia moderna. A Bíblia é um livro antigo, foi produzido na antiguidade. Se ele tem valor atual é outra coisa. Mas a escrita foi feita por pessoas da antiguidade segundo
a cultura e os meios e as condições da antiguidade e o conhecimento da antiguidade. A Bíblia também tem poesia. Por exemplo, você abre o livro de Salmos, você está diante de um livro que tem poesia. Eu não posso interpretar poesia como eu interpreto, por exemplo, uma história ou como eu interpreto um mandamento. Depois a Bíblia tem profecias. Há muita confusão a respeito do que significa profecia, mas a própria Bíblia chama de profeta e de profecia uma determinada literatura. Ela classificou assim, ela falou, vocês nunca leram nos profetas, na lei e nos profetas? Então ela própria deu o nome de profeta a certos conjuntos, a certos escritos que ela própria contém, né? Um gênero literário que a gente poderia considerar quase que igual à história, mas é uma história diferente, seria um tipo de biografia, são os evangelhos. Os evangelhos estão num gênero literário que se parece com biografia. Por quê? Porque é história, mas é a história da vida de uma pessoa, né? Então, como nós temos biografias ao longo da história toda, temos também biografias de Jesus Cristo, que nós cristãos chamamos de evangelhos. Temos também cartas, ou melhor dizendo, epístola. Ninguém mais sabe o que é carta, né? E também não dá para chamar apenas de carta, porque epístola não é a mesma coisa que carta. Nós temos diversos escritos no Novo Testamento que são epístolas. E temos também outro gênero literário que é a escatologia. O Apocalipse, certos livros do Antigo Testamento caem nessa classificação literária, de gênero literário, que é escatologia, que não é a mesma coisa que profecia. Então, só para vocês entenderem e para a gente realçar essa ideia da riqueza e da diversidade interna deste livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Que é, na verdade... significa respeitar o gênero literário. Respeitá-lo, exatamente. E aí a gente vê que os cristãos não fazem isso. Exatamente. Eles vão ler o estilo literário, por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, que é poético, e leem como literal. Isso leem como se for... Exatamente. Mais para frente nós vamos ver os problemas que surgem desse desrespeito, né? A Irene falou, nós temos que respeitar isso. Então, o contrário de respeito é desrespeito, né? Quando a gente não leva em consideração a Bíblia por ela mesma, né? Nós estamos recebendo, nós somos receptores de um material. Nós não o criamos, não podemos fazer dele o que nós imaginamos, nós o recebemos, né? Seguir as regras, né? Ok. Com respeito aos autores, eu sei que as pessoas falam, mas o fulano escreveu. Gente, a maior parte, para não dizer todos. Então, a regra é, os livros da Bíblia são anônimos. A exceção é quando nós sabemos quem escreveu, ou pelo menos o autor do livro se apresenta mediante um nome, em que a gente sabe ou pode ter um pouco mais de segurança sobre quem escreveu. Então, por exemplo, nós temos livros... as epístolas, por exemplo, são aquelas sobre as quais há menos dúvida, né? Porque existe dúvida também, etc, etc. Mas depois nós tratamos disso. Mas, por exemplo, livros como Josué. Foi Josué que escreveu? Não. O fato de ele se chamar Josué não significa que o homem Josué, o militar, o capitão, o guerreiro, escreveu um livro. Querido diário, hoje tomamos a cidade de Jericó e deu tudo certo. Querido diário, hoje fomos tentar tomar a cidade de Ai e deu ruim, né? Não significa isso. O livro de Ruth, foi Ruth que escreveu? O livro de Samuel, foi Samuel que escreveu? Ora, Samuel morre no primeiro livro, como é que ele pode ter escrito o segundo?
né? Então, essa questão de nomes dos livros da Bíblia com autoria cria muita confusão na cabeça dos cristãos. E aí eles ficam um pouco apavorados quando descobrem que, por exemplo, o nome do livro não é o nome do autor, né? Que o livro não é autobiográfico. É automático, né? A autoria. Exato. Que esses nomes vieram da tradição e são disputados. Por exemplo, quem escreveu o Evangelho de Mateus? Mateus. Mas onde está escrito no Evangelho de Mateus que foi Mateus que escreveu? O título do livro faz parte do conteúdo do livro? O título do livro é inspirado? Ou alguém, num dado momento, deu esse nome por suas próprias razões? Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos. Mas onde diz? Eu, Marcos, escrevi, parará. Nem João, que fala eu escrevi o livro, se dá o próprio nome, né? Ele fala, o discípulo amado é aquele que testemunha e escreve, né? Então, nós não podemos avançar naquilo que os livros próprios não dizem. O que não está ali é passível de discussão e o conceito de autoria antigo é muito diferente do moderno. Aí os assustou aqui, colocou anônimos. A maioria dos livros da Bíblia são, a rigor, tecnicamente, anônimos. Meu Deus. Eles têm uma história. E a história atribui a eles os seus respectivos autores, né? Mas não há evidência interna, ou seja, dentro do próprio livro, de que o livro foi escrito por aquela pessoa. Então, tudo isso nós vamos ter que discutir aqui. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, é claro que a ciência chamada crítica da Bíblia, a crítica bíblica, questionou todos esses testemunhos internos. E muitos teólogos acham chique, né, jogar a tradição fora e embarcar na canoa da crítica bíblica, como se a crítica bíblica fosse um novo dogma, né? Eu adoto a crítica com crítica. Eu acho que se a tradição pode ser criticada, a crítica também pode, né? E fiz toda a minha carreira acadêmica batendo nessa tecla. Então, nós temos essa questão de autoria para resolver, e isso também diz respeito ao nosso estudo das Escrituras. Uma última informação, muito rapidamente, tem a ver com a questão do cânon. Então, veja, se você pegar uma Bíblia hebraica, uma Bíblia no formato preservado pelos judeus, a Bíblia tem outra organização interna. A Bíblia dos judeus está organizada, o Antigo Testamento para nós, Bíblia hebraica dos judeus, quando eu falar Bíblia hebraica, entenda como sinônimo de Antigo Testamento, está organizada em 3 seções. Essas seções são lei ou Torá, que é aquilo que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois, profetas, aquilo que nós chamamos de livros históricos, eles chamam de profetas. Então, por exemplo, Josué, Juízes, Samuel, Reis, tudo isso está na seção de profetas, junto com Isaías, Jeremias, etc. É outra classificação, e isso é muito importante. Aquilo que nós chamamos de história, eles chamam de profecia. Então, é outro conceito de profecia. E os demais livros da Bíblia, os livros poéticos, os livros mais tardios, como Crônicas, Ruth, Esther, Esdras, Neemias, são chamados num pacotão, que é o
a última sessão, chamada de Escritos. Então, quando o Novo Testamento fala, nunca leram na lei e nos profetas, está se referindo ao que nós chamamos de Antigo Testamento. O que ocorre é que a Bíblia essa Bíblia hebraica passou por uma tradução, quando nós estudamos o período interbíblico eu falei sobre isso, ela passou por uma primeira tradução para o grego, e nesta tradução para o grego foi aplicada uma nova organização dos livros da Bíblia. Então, esta organização tripartite, né? Lei, profetas e escritos, original da Bíblia hebraica, foi transformada quando ela foi traduzida para o grego e ela foi organizada por gênero literário, igual que nem a nossa Bíblia. A nossa Bíblia, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, é organizada por gênero literário, que significa o quê? Lei, história, poesia, profecia. É assim que está organizada a nossa Bíblia. Não é a ordem cronológica, né? A ordem é completamente diferente, mas foi organizada em lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, igual à Bíblia hebraica. Depois os livros foram organizados por história. Então, nós pegamos livros lá do final da Bíblia hebraica e trouxemos para dentro da ordem histórica. Depois pegamos os livros poéticos e agrupamos no meio da Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, agrupamos ali. Depois pegamos os profetas e organizamos lá no final da Bíblia, dividido entre maiores e menores, né? Então, nós mudamos completamente a organização dos livros da Bíblia. Por que a nossa Bíblia é assim? Porque nós recebemos esta organização que a Bíblia grega também recebeu. Então, por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia hebraica? Por causa da tradução para o grego, que fez uma nova organização dos livros. Quando nós estudarmos sobre cânon, eu vou falar mais sobre isso para vocês. Tá bom? Okay. Bom, vamos ficando por aqui. Tem aí também uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que é derivada dessa tradução do grego. Mas esse é um tema mais complexo, então eu não vou abrir aqui agora. Só queria mostrar para vocês esta organização interna do livro, que teve uma organização por parte dos judeus, mas que para nós cristãos e modernos, né, tem uma nova classificação. Então, o que nós falamos hoje? Expliquei o conceito de Bíblia, expliquei o conceito de testamento, expliquei o conceito de gênero literário, né, e a organização interna da Bíblia hebraica, passando para a nossa Bíblia como ela é hoje. Mas aí nós já entramos na história do cânon, e eu deixo, então, para não abrir assunto novo, né? Eu deixo para... E nosso horário também já está esgotado. Algum comentário, alguma questão assim que queira colocar? A Cláudia só que disse que está explicando, tem que pensar sempre em tradição oral. Isso, exatamente. Vamos falar disso na história, na aula 3 e 4. Isso, né? Então, para nós é difícil. Exatamente. Isso é muito importante. Hoje, como nós temos as muito mídias, importante, exatamente. É outro universo. Livros. Outro universo. Porque esse povo escrevia, mas a cultura não lia. O povo não era alfabetizado. Exato. Ninguém tinha acesso à escrita, a não ser os profissionais, né? Então, a Bíblia é produto de profissionais da escrita, né? Muito material não foi escrito, como o próprio João falou, muito material não foi escrito, né? Então, nós temos aqui, digamos assim, aquilo que de fato não poderia ter se perdido, né? E as religiões se batem
para discutir o que deve preservar, o que não deve preservar, e todo mundo sabe que muita coisa se perdeu. Mas isso a gente vê na matéria sobre história. Na próxima aula eu retomo a ideia do vocabulário necessário para o desenvolvimento do curso. Depois, 2 aulas de história da escrita e história da Bíblia, né? Especialmente naqueles pontos mais obscuros. E depois, então, a formação do conjunto do Antigo Testamento e do conjunto do Novo Testamento. Ok? Cláudia, a Florence falou já, mas é que ela demorou para acessar e a gente acho que perdeu o início. Eu acho que a gente perdeu. Depois eu faço um malabarismo aqui para ver como é que eu recupero essas aulas. Também, gente. Sim. Pode colocar em comentários. Façam suas perguntas, comentem lá, depois eu acesso tudo de novo, respondo. Tá bom? Então tá. Ela diz assim, Ida, muito obrigada, amigos. Faz tão bem um novo curso com vocês. Legal. Obrigado, gente, pelo apoio, pela companhia. Domingo nós nos vemos novamente na aula sobre igreja. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.